A sua ancestralidade carrega o sucesso na vida. Fiquei muito atenta para tudo isso que eu vou trazer hoje, para entender isso do sucesso na nossa vida ser trazido, ser carregado pela nossa ancestralidade. Gratidão de ter você aqui também, meu amor. Gratidão, Mônica, Aline, Vanessa, sejam bem-vindas, Ana. Eu vou começar falando um pouquinho desse livro aqui, ó. Eu vou trazer uma parte dele para vocês. Fiquem aqui, principalmente nesse começo. O nome desse livro é Trauma, a Epidemia Invisível. Como lidar com as suas feridas emocionais e avançar em direção à cura. Vai ter tudo a ver com o tema que eu quero trazer hoje aqui para vocês. Essa live de hoje é muito, muito, muito especial. Quando a gente entende que realmente, sim, o nosso sucesso, ele é trazido pela nossa ancestralidade. Para pensar, reflete aí dentro do teu coração como que isso faz sentido. Muitos de nós não conseguimos ficar totalmente satisfeitos. Trauma, a Epidemia Invisível, é o nome desse livro, tá? O nome do autor é Paul Conte. É um livro que é feito por um psicólogo, psiquiatra, se eu não me engano, que tratou a Lady Gaga. É incrível esse livro, vai fazer muito sentido para vocês olharem para traumas na vida de vocês e na vida de quem vocês trabalham. Eu sei que tem muitas mulheres aqui que trabalham com desenvolvimento pessoal. Olha só, todas nós, não sei, né? Eu vou falar por todas, porque pelo menos todo mundo que eu trabalho sempre traz isso. Todas nós percebemos que... Bom dia, meu amor, sejam bem-vindas. Vou entrar no nosso tema, tá? Todas nós percebemos que se a vida tá fluindo, se a gente começa a ser feliz, começa a receber da vida, receber do nosso trabalho, ainda assim, se nós não estivermos harmonizadas com o nosso passado familiar, alguma coisa vai bater ali. Muitas pessoas não criam riqueza, não criam uma condição financeira diferente, porque ela fica presa também no passado familiar. Então observe esses pontos para você ver como o nosso sucesso na vida, ele está muito ligado ao nosso passado ancestral. Muitas pessoas não criam riqueza, não mudam uma condição financeira, não prosperam no trabalho, porque ao olhar para trás, elas carregam o peso da dor do fracasso financeiro ou profissional dos seus antepassados, dos seus familiares. Muitas vezes, e eu vejo isso em todas as mulheres que eu trabalho, elas se sentem culpadas pelo fracasso de quem veio antes. E o fracasso que muitas vezes nasceu em gerações e gerações e gerações. De avós, de bisavós, de muita gente atrás. E aí ela olha o fracasso financeiro do pai ou da mãe e ela não consegue se liberar para ter sucesso. É como se ela se sentisse culpada pelo fracasso do pai e indigna de ter uma vida diferente da que eles tiveram. Então, para pensar se isso faz parte da tua vida ou se isso em algum lugar tem algum sentido, você precisa olhar para isso. Porque nós criamos a nossa vida. Eu vou aprofundar isso muito, muito quando a gente entrar na próxima toada de lives. Para quem está chegando agora, para quem ainda não está familiarizado com esse projeto, são 60 lives. Eu me coloquei para fazer 60 lives. Todas elas com temas muito profundos. Não são lives rasas, são temas e conteúdos profundos que vão te fazer refletir, olhar para você, para os seus comportamentos, para os seus pensamentos e fazer mudanças significativas. Porque depois que você ouve isso, não tem como ignorar. Essas lives acontecem todas as terças, quartas e quintas, às 8h08 da manhã. Nós estamos hoje na 12ª, finalizando hoje o tema de ancestralidade. Por quê? Porque todos nós viemos de uma família. Todos nós fomos criados por um ciclo familiar. Ou, se não fomos criados por um ciclo familiar, nós recebemos a vida de alguma família. Pode ter sido criado por outra família, mas você tem uma família de origem que te passou o DNA. Então aí dentro de você tem muita referência de quem veio antes. Esse foi o nosso primeiro tema de abertura desse projeto de lives. Na próxima semana a gente entra no tema de infância. Todos vocês tiveram infâncias.
Todos vocês foram marcados e aprenderam sobre a vida na infância. Como que foi a infância de vocês? Nós vamos olhar para a infância. Depois da infância, a gente já entra na formação da nossa mentalidade. E aí, esse tema eu vou parar por aqui, porque nós criamos a nossa vida todos os dias, a cada segundo, através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, de como a gente se sente. Se você se sentir prejudicada, acabada, travada, limitada, feia, errada, suja, machucada, as suas atitudes e as suas posturas, elas vão ser de uma pessoa mais travada, introspectiva. Então, os seus resultados vão ser referentes a essa maneira que você se enxerga e como você se sente. Então, entender como que a nossa mente cria a nossa vida faz com que a gente consiga mudar absolutamente todos os resultados. Tem uma cliente maravilhosa aqui minha que ela trabalha com estética. A pessoa que trabalha com estética, vou aprofundar nesse tema porque é claro, você vê que a pessoa reflete no corpo dela, tanto com os desequilíbrios quanto com excesso de gordura ou manchas ou qualquer coisa. Ela reflete no corpo dela a maneira que ela se sente, os comportamentos todos os dias, se ela consegue ou não ser mais forte do que os hábitos destrutivos, do que os desejos impulsivos. Só que percebe como tudo isso nasce muito antes, nasce lá naquela criancinha, naquela infância, ou nos padrões que ela herda. Nós herdamos padrões. Então todo esse projeto de live é para que você identifique em você todos esses padrões que podem estar acabando com a tua vida. Porque é muito difícil fazer um trabalho com uma pessoa que chega para mentoria e tem que tratar todos esses passos antes de tratar a questão dela com o negócio, com o profissional, com o empoderamento. Porque antes da mulher conseguir se sentir empoderada, sentir que ela é valiosa, que ela tem poder, que ela é capaz, ela tá muito ferida lá atrás. Então, por isso que esse projeto todo de lives, ele te tira daqui e vai te dando compreensão numa escadinha para você chegar num ponto em que você fala, eu identifico esse passado, eu reconheço tudo isso, mas eu não sou isso e eu libero para criar uma nova vida a partir de agora. Então, a nossa mente, ela pensa, sente e dá as ações pra gente de acordo com tudo isso que a gente vem estudando desde o primeiro dia de live. De acordo com essas nossas memórias, a nossa ancestralidade. Então, se você olha para trás e você tem medo de ter sucesso porque você não sabe como trazer as pessoas com você do seu passado, pode ter certeza. A vida tá te mostrando ideias e oportunidades todos os dias, mas você simplesmente, igual aqui no feed do Instagram, você simplesmente passa o dedinho e próxima. Porque a sua mente cega você para ver possibilidades. Porque imagina você ter uma ideia que vai te fazer faturar ali milhões daqui a um ano ou daqui a meses, mas como é que eu vou trazer as pessoas que estão lá atrás? Como é que eu vou sustentar todo mundo? Então percebe, se nós temos conflitos com o nosso passado, com nossa árvore ancestral, e nós nos culpamos pela vida que eles levaram, ou culpamos eles pela vida que eles nos entregaram, nós travamos o nosso sucesso na vida. Então, existem milhões de possibilidades disponíveis, mas a gente se cega para essa possibilidade. E aí a gente vai começar a olhar o tema que eu coloquei hoje, de sua ancestralidade carrega o sucesso da vida. Mas para ela te trazer o sucesso e você sentir o sucesso na tua plenitude, você precisa tratar essas feridas que vieram também com eles de herança. E aí fica comigo aqui agora que eu quero ler esse pedaço do livro para você e a gente vai trabalhar em cima desse pedaço. Para quem tá chegando agora, o livro é esse aqui, ó, Trauma, a epidemia invisível. Como que os traumas moldam toda a nossa vida. Vou ler desde o começo, que é bem importante. Ele diz assim, ó, o trauma infantil abre caminhos para a angústia anos depois. Mas eu não sou especialista no tema. É esse psicólogo conversando com uma mulher que trabalha só com trauma na infância.
Em seu trabalho com adultos, você constatou que, fora alguns eventos traumáticos, os pacientes com os piores problemas tiveram traumas grandes na infância? E ela diz, é claro, mas não é só psicológico, como se, de certo modo, isso não fosse o suficiente. Então percebe bem, os traumas que a criança vive ali na infância, ele não é só psicológico. Não é só a mente dela que é afetada. Ela diz assim, eu também vejo que o trauma aparece no funcionamento do sistema endócrino e no que é geneticamente expresso. Isso para uma cliente, eu não vou mais falar o nome de vocês, tá? Para que depois quem assista a live não precisa saber o nome de vocês que estavam aqui. Mas tem uma cliente minha aqui, na live agora, que ela trabalha com estética, com a eliminação de gordura camuflada ali no corpo, que a pessoa aprendeu e é muito emocional. Percebe isso? O trauma, ele não é só psicológico. A pessoa não é afetada só no psicológico. Ela é afetada no sistema endócrino dela. Ela trava a maneira que todo o sistema corporal dela se transforma na vida. E ele também é geneticamente. Então, modifica a genética. O trauma, ele modifica. Eu vou contextualizar do porquê que eu tô falando isso com a ancestralidade, tá? As pessoas, elas são alteradas nesse nível. E isso é algo que eu não vejo ser abordado de forma ampla. E há a questão do trauma geracional. Crianças afetadas antes mesmo de nascer pelo que foi sofrido por pais ou por avós. É isso que a gente trabalha na constelação familiar. Quando você abre o campo da constelação familiar, seja com pessoas interpretando, ou seja com bonecos, ou com qualquer tipo de âncora, você pega um trauma da tua geração, você traz ele para o campo, você analisa aquele trauma e você entende o que aquele trauma criou nos seus pais ou nos seus avós, que fizeram com que eles se tornassem determinadas pessoas depois daquele trauma. As pessoas que eles se tornaram determinou os pais que eles foram para vocês. Então, muitos de nós... Olha esse cabelinho aqui. Muitos de nós estamos carregando raiva, traumas dos nossos pais, só que eles estão carregando traumas dos pais deles e assim, ó, de milhares de gerações. Então, é possível, em uma constelação, acho que ainda tem uma outra cliente minha aqui, se tiver, dá um oi aqui. Nós tratamos uma questão dela que ela tinha com dentista. Ela não ia no dentista de jeito nenhum. Era um trauma absurdo que ela tinha lá na infância. No outro dia ela conseguiu ir pro dentista. Então ela já estava com questões no dente que ela não tinha coragem de ir, ela não entendia de onde nascia aquilo. Então percebam a gravidade disso. Muitos de nós estamos carregando algum trauma que impossibilita a gente de fazer dinheiro. Muitos de nós estamos carregando algum trauma familiar que está impossibilitando que a gente olhe para um homem, para uma mulher e ame e crie um relacionamento saudável. Muitas de nós estamos carregando algum trauma que impossibilita que a gente tenha uma aparência física saudável, um corpo saudável, uma vontade de viver, um tesão pela vida. Então é muito precioso você abrir o campo da tua família, dos teus ancestrais e entender, sair daqui do mental e entender aqui fora o que aquilo causou, que pessoas eles se tornaram depois daquele fato e o que eu ainda tô carregando dessa linhagem lá atrás que não é mais minha, mas que eu tô carregando inconsciente. É como se te dessem uma mala cheia de roupas que você nunca usou, não faz sentido pra você, mas você tá carregando aquilo ali porque você não sabe nem quem te deu. Só te disseram carrega. Então eu vou ler mais uma vez isso aqui, tá? O trauma ele não é só psicológico, como se de certo modo isso não fosse o suficiente. Também vejo que o trauma aparece no funcionamento do sistema endócrino e no que é geneticamente expresso. As pessoas elas são afetadas nesse nível e isso é algo que eu não vejo ser abordado de forma ampla. E há questões de trauma geracional, crianças afetadas antes mesmo de nascer pelo que foi sofrido por pais ou avós. Isso aparece com destaque quando se trata de guerra, por exemplo. Todas as pessoas da geração dos meus avós na Alemanha, que passaram pela Segunda Guerra Mundial, sofreram terrivelmente
fosse em campos de concentração, pela tortura, ou por ter que passar por todas aquelas coisas horríveis só para sobreviver. E nunca se falava disso. Quantos traumas você sabe que aconteceu na sua família? Abuso, abandono, violência, abortos, assassinatos, suicídios. Quantos traumas existem no teu sistema familiar que você nunca olhou, nunca deu relevância, como se nada tivesse acontecido, mas que com certeza esses traumas marcaram a tua linhagem ancestral. Vocês sabiam que muitas vezes nós mulheres temos dificuldade para emagrecer ou para ter um corpo saudável, tá? Emagrecer não é ser magra, emagrecer é ser no sentido de ser saudável, ter uma saúde equilibrada. Muitas de nós não fazemos isso porque nós estamos escondendo dentro do nosso corpo traumas de abusos que outras mulheres sofreram. Então nós pegamos gordura, nós criamos gordura para proteger, para criar uma camada de proteção no nosso corpo, para que a gente não seja vista, para que a gente não corra o risco de ser violentada, estuprada, de ser desejada por alguém, porque em algum lugar muitas delas já foram abusadas. Vocês sabiam que existe isso? E o que mais existe de coisas que a gente nem imagina que vem desse passado ancestral? Quando eu coloquei no tema sua ancestralidade carrega o sucesso na sua vida, porque se o sucesso não está na sua vida hoje, se você não sente que tem sucesso, e isso não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que tem na sua conta, o dinheiro ele é um dos parâmetros, tem vários outros. Tem qualidade de sono, qualidade de alimentação, qualidade de comunicação, tem os seus relacionamentos, tem muitas outras coisas. Dinheiro é uma dessas pontas, trabalho é uma dessas pontas. Se o sucesso ele não está instalado na sua vida, se você não sente que tem sucesso no que você faz, no que você vive, na sua existência, talvez o sucesso esteja camuflado, sendo escondido por um fracasso de alguém que criou você. Então, muitas vezes, um pai que foi muito violento, você se sentiu totalmente abusada, não olhada, não amada, mas esse pai também teve um passado ali que ele carrega uma dor que tá lá, muito lá atrás. Então, olhar para essa dor é ganhar compreensão e soltar isso para que a gente pare de carregar ódio, culpa, um perdão e uma mágoa que nunca é liberado de coisas que você não sabe por que eles agiram daquele jeito. Então, é a nossa criança de hoje tomando a conta da vida do adulto, que nós já somos adultas, mas é a criança que está segurando lá e não permite que a gente solte. Se você tá lá olhando para trás, você tá deixando energia dispersa com isso. Então, vou finalizar aqui a leitura para a gente conversar sobre isso. E nunca se falava disso, mas deu para ver todo esse trauma. Olha essa parte, pega isso para a vida de vocês. E nunca se falava disso, dos traumas das guerras, tá? Mas deu pra ver todo esse trauma aparecer nas gerações seguintes. Em termos neurológicos e genéticos e outros. Então, como é que o trauma ele vai aparecer na tua família? E você vai identificar agora com clareza. Tem pessoas viciadas em droga, em alimento, em desequilíbrio físico, viciadas em remédio, viciadas em sexo, viciada em trabalho, viciada em reclamação, viciada em vitimismo. Tem isso na sua família? Tem pessoas que não têm sucesso financeiro, que já faliu, que tem algum problema financeiro. Tem pessoas com doenças que carregam de gerações, tipo câncer, tipo diabetes, tipo coisas que vai trazendo. Tem pessoas que foram violentadas, assassinadas, atropeladas. Tudo isso tem um fundamento. A vida não acontece. Aconteceu por acaso. Não acontece. As pessoas de uma geração, elas estão indo atrás de compensar a dor da geração anterior. A minha mãe, ela foi atropelada. Uma pessoa foi atropelada. Ela seguiu o pai dela. O pai dela também teve questões de desafios na vida e ela seguiu a dor do pai dela. Ela seguiu toda a dor do sistema dela. Milhares de tios dela, toda a família dela ali teve um processo de câncer. Como que é normal uma família, mais de 5 pessoas terem um processo de câncer? Não é normal. É alguma dor, é algum segredo que aquela geração traz
que faz com que os seus descendentes carreguem a dor e a culpa e tornem as suas vidas dolorosas e escassas por conta desse trauma de uma geração anterior. Precisa ser olhado. Não vai sumir. A vida sumiu, acabou. O que aconteceu acabou. Não acaba. A gente tá aqui para ganhar compreensão e evoluir. Todo mundo. Então, olha isso. Na época, as pessoas não tinham consciência desse tipo de consequência. Da mudança da química do cérebro, do modo como determinadas características genéticas se expressam. Mas essas questões relacionais, elas aparecem mais adiante. Parte disso são as crianças criadas por sobreviventes traumatizados. Eu sempre vou trazer a minha história, porque a minha história foi o que me fez estudar, trabalhar com tudo isso e me desenvolver. O meu pai, ele era uma pessoa que só Jesus na causa, gente. Ele era muito violento. Eu lembro visualmente de uma vez que ele me deu uma porrada tão forte que eu caí de boca no chão e quebrei um dente. Eu carreguei ódio e trauma do meu pai a vida inteira por ele ser violento. E o meu pai foi extremamente abusado. Fisicamente, mentalmente, sexualmente, foi abandonado pela mãe dele. Quando eu tirei a dor do meu pai e fui olhar a dor da minha avó, e eu entendi o que ela passou e ela viveu exatamente isso. Aí quando eu tirei a dor dela e fui olhar a mãe dela, e aí quando eu fui, eu falei, tá bom, chega, já entendi. Isso conseguiu fazer com que eu tirasse o ódio e o fracasso da vida. Que eu entendesse que a vida é sim pra mim, que não é porque eles carregaram essas dores, que o mundo é péssimo, que as pessoas são ruins. Porque para perceber. Uma pessoa que carrega essas dores do pai, e nós, mulheres, carregamos muito as dores das nossas mães e mulheres da nossa família, de que homem não presta, de que homem trai, de que homem machuca, todas essas loucuras. Uma pessoa que carrega as dores de quem veio antes, porque ouviu tanto a pessoa falar aquilo, como é que você vai ser feliz na sua vida se você tá olhando pro mundo através da lente de quem veio antes, carregando as dores deles? Então percebam muito bem, quais são as dores, quais são os traumas, quais são as questões que o teu sistema carrega, que eles nunca olharam, nunca dissolveram, e que talvez você também nunca olhou e dissolveu, e tá carregando até hoje. E tem um peso tão forte dentro de você, que parece que te deixa plantada num lugar sem conseguir se mover. Você até tem projetos incríveis. Para perceber. Quantas pessoas estão aí adoecidas, tomando remédio o tempo todo, com depressão, com síndrome de pânico, com tudo isso. E quantas de nós aqui podemos ajudar, às vezes com uma técnica, com uma ferramenta, mas a gente simplesmente não consegue ir? Quantas? Para pensar. Você acha que isso é à toa? Você acha que no fundo você não está carregando a dor de alguém que te impossibilita de ir para a vida e ajudar outras pessoas? Olha para essas questões, isso vai fazer sentido em tudo na vida. O nosso não fluir financeiro, ele é um dos principais reflexos na nossa vida que mostra a prova real de que tem dor no nosso sistema que a gente não olhou. Por quê? Porque dinheiro, ele está relacionado a duas grandes energias base. Primeiro, o valor pessoal. O quanto que eu me sinto valiosa e merecedora. Primeiro é isso. Dinheiro carrega essa energia. E segundo, valor de troca, de contribuição para a vida de outras pessoas. Então, se você vai trocar 8 horas do seu dia com uma empresa que vai te pagar R$1.000, você vibra um determinado valor dentro de você e você vende esse determinado valor por determinado preço, ok? Se você aqui dentro acredita que você tem um valor enorme, que você pode contribuir para a vida de mais pessoas, e você cria uma garrafa, que essa garrafa vai solucionar o problema de 15 mil pessoas, você vai receber 15 mil vezes por uma garrafa que solucionou o problema de uma pessoa. Se você cria um livro de acordo com a tua história de vida, e esse livro vende para 10 milhões de pessoas e ajuda elas porque elas compraram, você vai receber 10 milhões de vezes por aquilo. Se você hoje não trabalha, não entrega nada, não está servindo, primeiro, você acha que você não tem utilidade, não tem serviço, ou realmente está com dores mais profundas, que aí é preguiça, é depressão, ansiedade, isso aí é um outro tipo de tratamento,
ou você simplesmente não se acha valiosa e não quer entregar para o mundo. Se você tá numa dessas dores, com certeza você tá parada, ainda travado em algo desse passado. Então percebe uma coisa, existe uma árvore, e aí existem as folhas e os frutos dessa árvore. Imagina aqui, hipoteticamente, que essa árvore se revolta, as folhas dessa árvore se revoltam contra o tronco da árvore. A folha e os frutos começam a julgar o tronco da árvore. Tem cabimento uma coisa dessa? Não tem cabimento, porque ela é origem do tronco dessa árvore. As folhas e o fruto vieram desse tronco, dessa semente. É tudo uma coisa só. Se o meu sistema ele tá adoecido, se o meu sistema carrega segredos e dores que não foram entendidos e liberados, inevitavelmente as plantas, os frutos dessas árvores vão carregar o reflexo dessa dor. Então olha muito bem hoje, tem uma frase que quando você internaliza, porque ouvir é uma coisa, mas internalizar é outra. Tem uma frase que quando você internaliza, além de fazer análise em tudo da sua vida, você consegue aprofundar para saber onde que precisa resolver. Os seus resultados, eles falam toda a verdade que você está se negando a ver. Eu vou repetir mais uma vez. Ouve isso não com o ouvido, mas ouve isso com o coração. Os seus resultados, eles carregam todas as verdades que você talvez esteja se recusando a ver. O seu resultado com o seu corpo físico, se você olha no espelho e você gosta ou se você não gosta. O seu resultado com os seus relacionamentos, se eles estão prósperos, se você gosta, se você é feliz, amada. O seu resultado com o seu trabalho, o seu resultado com o seu dinheiro, o seu resultado com a sua estabilidade mental e emocional. Todos os seus resultados, tudo que está acontecendo na sua vida, diz a verdade daquilo que tem referência aqui na sua mente. E aí o que tem referência na sua mente ou foi coisas que você presenciou, que você viu, ouviu e presenciou, tava lá na hora, ou foram coisas que te passaram geneticamente, que molda ali o teu ser, que são aqueles padrões ancestrais que vêm de geração em geração. Eu vou te contar uma historinha, que essa historinha ela carrega muito disso, do quanto que a gente tem que olhar para essa árvore ancestral para deixar de lado o que não é mais nosso. Porque se a tua base de criação são as dores deles, você não vai se permitir ver a vida. Tem uma história que diz assim, a mulher chegou em casa e ela fez um peixe pro marido, e o marido, quando comeu aquele peixe, amou, 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 e aquilo ali se tornou algo que ela sempre fazia, uma comida que ela sempre fazia. E aí, chegou um determinado tempo, depois de muito ela fazer aquela refeição, ele falou assim, amor, esse peixe é uma das comidas mais incríveis que você faz. Só que eu nunca compreendi por que você corta a cabeça e o rabo. E aí a mulher falou, amor, eu não sei te dizer, mas a minha mãe me ensinou assim e eu já faço assim há muito tempo. A mãe dela estava viva, ele falou, vamos perguntar pra ela? Me deu curiosidade, por que sempre corta a cabeça e o rabo? E aí ele ligou pra sogra e perguntou, minha sogra, a sua filha fez aquele peixe maravilhoso e uma curiosidade despertou na gente. Por que vocês cortam a cabeça e o rabo pra fazer o peixe? E aí ela falou, meu filho, eu não sei te responder, acredita? A minha mãe me ensinou assim e eu faço isso a vida inteira. Só que a nona estava viva. Quem ensinou a mãe, a avó no caso, estava viva. E aí elas foram perguntar para a avó por que ela cortava sempre a cabeça e o rabo do peixe. E adivinha o que surgiu? Ela falou, minha filha, nós éramos muito pobres e a gente só tinha um forno pequenininho e a forma ela não cabia inteira lá dentro. Então a gente precisava cortar a cabeça e o rabo para que o peixe coubesse dentro da forma e pudesse assar no forno que era pequeno. Tem noção disso? Que por um padrão de falta, de escassez e de limitação lá numa linhagem extremamente anterior, elas foram repassando um padrão, um hábito, sem nunca se questionar, chegando em 4, 5 gerações depois, sem ninguém saber qual tinha sido a origem daquilo.
Então, quais são as origens de muitos hábitos que você tem hoje, que podem ser totalmente de sucesso, expansivo, criativo? E qual é a origem de muitos hábitos que podem ser destrutivos, limitantes, de coisa que sai pela tua boca que você fala, cara, eu não sei nem por que eu falo isso? Quantos relacionamentos você já teve na vida que você sabe exatamente que você estava sendo a sua mãe ou o seu pai naquele relacionamento? Quantos comportamentos com o dinheiro você tem que você sabe exatamente que no fundo aquele comportamento é porque um dia você achou que não teve alguma coisa? Muitos de nós, não é só eu, não é só você, a humanidade se comporta com o dinheiro de acordo com essas feridas emocionais que a gente carrega. Então a sua ancestralidade, ela carrega sim o seu sucesso ou o seu fracasso. Desde o dia que nós começamos, essa é a 12ª live, eu tô falando tudo isso pra vocês, entrando na profundeza para que vocês pesquisem o sistema de cada uma de vocês. Quando vocês mergulharem nisso e entender que vocês estão aqui para resolver as questões com esse sistema, porque é de lá que você vem, então é a tua origem, é quem você é. Não é só olhar para lá e perdoar papai e mamãe, não é superficial, a coisa é muito profunda. Porque 50% das tuas células vem do pai e 50% das tuas células vem da mãe. Então, qual é a herança que o sistema masculino da tua linhagem carrega? E qual é a herança que o sistema feminino da tua linhagem carrega? Quando você abrir isso num tabuleiro e olhar para isso e compreender, você vai ver que cada um deles veio com uma missão para resolver aqui nessa vida. E você vai entender muito mais sobre a tua missão. Mergulhando e estudando, eu entendi que o meu sistema feminino carrega a dor da rejeição. É um feminino calado, um feminino de mulheres submissas, de mulheres que nunca tiveram sucesso na vida e sucesso, no que eu falo, é se sentir plena, sentir que a vida é para elas, se sentir livres. Nunca tiveram sucesso com o trabalho, nunca colocaram nada no mundo que fosse vindo delas e nunca tiveram sucesso financeiro. Foram mulheres dependentes financeiramente. Eu vivi essa vida por muitos anos, procurando pessoas que pudessem sustentar a minha vida porque eu me sentia incapaz. Mas isso não era meu. Eu tenho 33 anos aqui. Como que é uma dor tão forte? É a dor delas. Então eu estudei o meu sistema feminino e eu identifiquei que o meu sistema feminino carrega a dor da rejeição. Então elas carregam a dor de terem sido rejeitadas e se rejeitam na vida. O insucesso delas foi por conta dessa rejeição. Quando eu entendo isso, eu libero isso nelas e libero isso em mim. Vou pra vida. O meu sistema masculino, ele carrega a dor do abandono. Homens que foram abandonados, homens que foram invalidados e que vão pra vida com essa deficiência. Dali vem muito da escassez com o trabalho, de não se sentir valioso, merecedor. E dali, daquela dor, a dor do abandono, ela é muito profunda. Nasce vícios, dependências e doenças físicas. Percebe como descobrir isso é a chave da vida. Eu entendo muito dos comportamentos do meu pai e eu solto aquilo porque não é quem ele é, foi o que ele fez comigo e é no passado, não é sobre hoje. Então eu paro de me sentir dependente, limitada, escassa, impossibilitada. Eu só tenho coragem de falar tudo isso pra vocês porque eu tratei isso em mim, isso é muito verdadeiro pra mim. Então eu levo esse conteúdo porque funcionou pra mim. Fez com que eu fosse pra vida. Percebe a profundidade da gente descobrir isso? Você não tá aqui só pra acordar todos os dias e ir pro trabalho, servir 8, 10 horas numa empresa que às vezes nem tá de acordo com o teu propósito e chegar em casa e lavar a roupa e fazer comida. Não é só pra isso, é muito mais profundo, é muito maior a vida do que isso. Então todas esses as 12 lives que a gente começou foi pra você olhar pra esse sistema e entender o que vem do tua avó, o que vem do teu avô, o que eles passaram para os teus pais e o que teus pais emitiram como informação para você e principalmente no início da infância. A partir da semana que vem, a gente já vai entrar olhando mais para nossa infância, para o nosso ambiente de nascimento, para como aquilo ali moldou quem nós somos e para como aquilo ali define os nossos resultados de hoje. O nosso objetivo aqui é que vocês reconheçam que resultados vocês estão tendo e quais precisam de ajustes. Porque você só vai conseguir ir para o mundo quando você se sentir capaz. E você só vai se sentir capaz quando você tratar essas feridas do passado. Porque é como se a gente tivesse ferida na nossa alma.
A alma precisa de remédio, ela precisa de compreensão, ela precisa de ressignificação dos fatos que aconteceram para que ela tenha força de ir para a vida. Então a gente entra nessa parte de infância, e na infância a gente já entra também na parte de moldagem da nossa mentalidade, do nosso cérebro, de como que o nosso cérebro interpreta a vida. Porque se imagina um homem que tem preconceito com o feminino, tá? Um homem que a mãe dele abandonou, bateu muito. Um homem que tem esse histórico familiar, ele praticamente não vai ter coragem de estar aqui me ouvindo. Então talvez seriam tantas informações que mudariam a vida dele, mas por conta desse início de infância e das crenças que ele comprou com o feminino, ele não se permita receber de outra mulher. Eu tô falando de homem, mas pega isso pra você. Se você pegou crenças de que homem é isso, de que homem é aquilo, de que meu pai tratava minha mãe assim, né? Se você pegou as dores das experiências deles e está vivendo a sua vida hoje através dessas dores, como é que você acha que você mesma vai dar autorização e liberação para um homem chegar? Para um homem diferente daquele que você acha que exista, faça parte da tua vida, você cria uma vida, seja feliz. Se lá na nossa infância nós vimos a nossa mãe brigar, o nosso pai bater na nossa mãe, o nosso pai nos bater porque a gente pediu dinheiro, não tenha a menor sombra de dúvida. Na tua mente mais primitiva e emocional da criança, dinheiro é dor, dinheiro machuca. Então não interessa o que você fala, não interessa o que sai da sua boca. Lá dentro vibra um medo de ter dinheiro. Ou sempre que tiver dinheiro você vai dar um jeito de quebrar alguma coisa em casa, ter a necessidade de comprar algo. Eu sei porque eu venho lidando com isso há muitos anos. Dinheiro é um dos maiores desafios da minha vida. Muito, muito desafiador mesmo. Então olha pra isso. Aquilo que foi impregnado na tua célula tá marcado lá. Se você não for lá e olhar aquilo e tratar, amor, são as tuas feridas. Acolha ela. É aquilo que te torna quem você é hoje. E não interessa se faltou dinheiro a vida inteira. Deu uma travada aqui na internet. E não interessa se faltou dinheiro a vida inteira ou se você vem lutando a vida inteira. Essas lutas, esse desafio, ele esconde alguma informação que você não quer ver. A gente não passa por dificuldade à toa. Você não manifesta uma dor no teu corpo, uma doença no teu corpo, uma dificuldade financeira à toa, do nada. Não é a vida que está querendo te prejudicar. Ela está querendo que você pare, olhe, elabore aquele conteúdo e entenda, para que você libere. E qual é a mágica de tudo isso? Porque liberou em você, você se torna expert naquilo. Você se torna capaz de comunicar para outras pessoas com a verdade. Não é uma coisa que eu li um dia, alguém me falou, não, eu vivi isso. Eu tô te falando porque eu vivi. Então não é planejado, é criado. A coisa é criada. Uau! Trouxe muitos insights aí pra vocês? Comenta aqui. Me diz, agora eu quero receber de vocês. Comenta aqui como foi essa live de hoje. Eu tava assim, numa expectativa enorme para trazer esse conteúdo para finalizar a nossa questão de ancestralidade. Os pais que os nossos avós foram é reflexo dos pais que os pais deles foram. Os pais que os nossos pais foram para nós é reflexo dos nossos avós. Não tem como. E os pais que nós seremos é reflexo de tudo isso que a gente vem pegando. Então a responsabilidade de ser uma mulher melhor, uma mãe melhor, um pai melhor é sua. É sua. O seu filho, ele não tem que pagar pelas coisas que você não conseguiu resolver ainda. Porque você tá aqui para criar você tá aqui para evoluir a você. Você não tá aqui só para evoluir a sua conta bancária e a empresa de outras pessoas. Você tá aqui para evoluir a você. E você só evolui você olhando pro teu passado e resolvendo as suas questões. Quantos estão aí esperando que a política, que o governo, que alguém de fora venha resolver a vida dele, sendo que a dor tá dentro de você? Se eu te der 10 milhões agora, eu te garanto que em menos de 3 anos não tem R$1 na sua conta.
Porque você tem tanta carência, tanta dor aí dentro que você vai dar um jeito de eliminar esse dinheiro, comprar tudo, fazer negócios errados, investir em lugares que vão destruir o teu dinheiro. Então não é sobre alguém te dar algo, é sobre você ir atrás da sua história e ver a força e também a dor, tá? Porque às vezes tu vai entrar num limbo tão profundo que sozinha não dá pra ir. Mas é onde vem a nossa cura, meu amor, porque você tá aqui como todo ser humano. Nasceu filha de um homem e de uma mulher. Teve trauma, teve problema, teve facilidade, teve doença, teve milhões de coisas. Então olha pro teu passado com orgulho, honre a linhagem que te traz para essa vida e o que eles te ensinam, para que você consiga se sentir valiosa e merecedora. Se você não se sentir valiosa e merecedora na vida, você não vai conseguir gerar nada. Então, a dificuldade que a gente tem de gerar dinheiro, ela tá ligada à nossa dificuldade de nos aceitar, de aceitar a vida, de achar valor em nós mesmas. Se eu não sinto valor em mim, eu não tenho coragem de abrir minha boca e te oferecer para te ajudar. Porque eu acho que eu sou uma impostora, eu duvido de mim. Então, a gente não tem coragem de pedir aumento num trabalho porque não se sente valiosa. Então, percebe, a questão não é o dinheiro. A questão é sempre como nós nos sentimos, o que a gente acha que merece ou não merece.